Saudações, pessoal, tudo bem? Estamos no Rio de Janeiro hoje. Olha a diferença com a China e olha a diferença com outros países da Europa. A gente tem uma diversidade, uma alegria e uma energia e, enfim, uma riqueza que é muito única nossa e a gente não reconhece isso. Né? Se eu mostrar o Brasil para vocês, não demora para alguém chegar e fazer uma piada. Daqui a pouco alguém vai ser assaltado e as pessoas, pronto, ficaram amigas. Do mesmo jeito que na Inglaterra, no Japão, por exemplo, você tem pessoas que usam o tempo para se aproximarem e falam: eu também gosto de dia de chuva, eu também gosto de... As pessoas buscam coisas em comum e fazem laços e começam a conversar baseados no tempo. Que eu tenho que ir, né? Do mesmo jeito que em outros países as pessoas usam o tempo para se aproximarem, aqui a gente fala mal do Brasil e do brasileiro para se aproximar. Sendo que você é brasileiro e o cara que está te escutando também é brasileiro. Aí vocês não se conhecem, vocês olham pro outro e falam: brasileiro é vagabundo, né, cara? Pode crer, mano, brasileiro é otário pra caralho. E pronto, viraram amigos. Ok. Isso é resultado de um investimento massivo ao longo de muitas décadas. E a gente não vai falar sobre isso porque a gente fala isso em quase todo vídeo e eu tô virando aqueles velho repetitivo, chato pra caralho, desculpa, gente. A gente vai parar com papo de homem hoje e a gente vai falar sobre eleições. As eleições estão chegando, a gente precisa tomar algumas vacinas anti-ódio. Para quê? Para que a gente não perca contatos, não perca amizades, porque precisa, né? E esse papo a gente vai estar tendo porque eu estava conversando com um aluno meu e ele estava me contando que ele reencontrou amigos de ensino médio, acho que ensino médio, que ele tinha num grupo de WhatsApp, e aí eles começaram a conversar para matar a saudade. Coisa que eu faço com os meus amigos aqui de vez em quando, que estudaram comigo e que fizeram karatê comigo, estão aí próximos até hoje. E a gente vai vivendo a nossa vida ocupado como cheio de atividades como mas de vez em quando a gente arruma um tempo para conversar. E aí eles começaram a conversar e começaram a fazer piada, e começaram a fazer piada sobre política, que levou a um discurso, a uma discussão sobre política, que levou a uma divisão acirrada com um engajamento, né, passional ali, político, e que levou ao rompimento com um cara que ele considerava pra caramba. A gente tem, né, aquele pessoal que estudou com a gente, que não era melhor amigo da vida, mas que estava sempre ali, pessoas que a gente gostava, pessoas que a gente sempre tinha contato. E o que me impressionou não foi ele ter me dito que ele rompeu com essa pessoa. O que me impressionou foi ele ter me dito que é a primeira vez que isso acontece na vida dele. Porque grande parte de nós já teve isso nas eleições de 2018. Na grande parte de nós já teve isso antes, porque depois de Steve Bannon, depois de Cambridge Analytica, porque depois dos tempos da internet, a velha propaganda dos candidatos políticos da época do Maluf com jingles não funciona mais. Então você tem que ir atrás do que funciona, e o que funciona é estratégia de engajamento, e o que engaja é ódio, é raiva e é medo. Então as campanhas de hoje, elas têm que ter raiva, tem que ter ódio, tem que ter medo, porque elas geram um engajamento muito pesado, e aí você começa a desconsiderar completamente o outro lado, porque você acha que você tem que salvar o país, e você acha que o seu voto é fundamental para salvar o país, porque você tem que proteger o país do outro. Olha que situação bem louca, né? E aí você acha que de repente as pessoas não prestam mais. Você acha que as pessoas deixaram de ser boas. Na verdade nunca foram. Você sempre foi enganado, iludido na infância. As pessoas na verdade são ruins e elas querem o mal. Elas querem o mal do país, elas querem destruir o país, elas querem um governo fascista, exterminador, elas querem um governo comunista, ladrão. Então você fala: porra, mas não precisava ser assim, né? E aí eu vou contar uma historinha para vocês hoje, e essa historinha é inspirada em várias histórias, como o Pequeno Príncipe, por exemplo, tem até um toque de desenho animado, e eu quero que vocês me desculpem pela tosqueira que essa história tá, porque eu estou desenvolvendo ela ainda. Eu usei com 3 pessoas até agora para tentar explicar o meu ponto, e ela tá bem crua ainda, e eu espero que vocês me desculpem por isso. Eu não preciso dizer que esse canal é de opinião e que essa opinião ela é pessoal, baseada somente na minha perspectiva, no meu recorte, de acordo com as minhas experiências.
É a maneira como eu penso o Brasil, é a maneira como eu penso o mundo. E se você escutar essa história e concordar com absolutamente tudo e falar é exatamente isso, aí você não está pensando, você está aceitando o que eu estou dizendo. Isso é uma inocência muito grande. Aceitar 100% do que uma pessoa diz é de uma inocência sem tamanho. Porque nesse calçadão, embora você tenha um monte de brasileiros estrangeiros na mesma cidade, cada um vive a cidade de um jeito diferente, a partir do seu recorte, a partir da sua vida. E alguém aqui pode dizer que o Rio é maravilhoso, e alguém aqui pode dizer que o Rio é uma desgraça, e os dois estão certos porque é uma desgraça para um e é maravilhoso para o outro. E eles têm diferentes maneiras de perceber o mundo. É impossível você chegar e dizer que o Rio de Janeiro é X, é Y. Tem como. Não de uma perspectiva que abrace todas as vivências. Isso é realmente impossível. Então vamos lá. Eu quero que vocês imaginem um país como o de Peppa Pig, né, que eu assisto todo dia falando aqui. E a Peppa, ela tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, ela mora num mundo enorme que na verdade é reduzido a pouquíssimos personagens, pequenininho. Então, ao mesmo tempo que vai ser um país muito grande, ele vai ser um país muito... Que merda. Deixa eu começar logo, vai. Então, imagina um país do norte, pense num país Peppa, Estados Unidos, e pense no país do sul, Peppa, Brasil. Pense mais ou menos assim. E aí você é visitante desses dois países, você não é de nenhum deles. Você é o pequeno príncipe chegando ali. E aí você chega no país do norte e você só passa por ele e fala, caramba, eles são ricos, eles não trabalham muito não, mas eles são muito ricos, eles plantam. E aí você pergunta, né, para os moradores de lá, o que permite que vocês tenham essa vida boa? A gente planta muito trigo e a gente faz muito pão, e como a gente faz muito trigo, muito mais trigo do que a gente precisa, a gente vende muito trigo. E a gente também tem recursos naturais, a gente tem minério de ferro, e a gente vende minério de ferro, mas a gente também faz máquinas, a gente vende essas máquinas. E isso nos garante uma vida boa, porque o nosso preço é bom. Por quê? Porque no mundo tem gente que precisa de muito trigo. Então a gente pode colocar o preço que a gente quer. Muito bem. E aí você vai para o país do sul. E aí você chega no país do sul e você vê que as pessoas, elas têm a mesma riqueza. Você vê que eles têm espaço para plantar trigo, mas os campos estão vazios. Você vê que eles têm minas de ferro, mas não tem mineiros lá trabalhando. Até tem alguns, e eles vendem um pouco desse minério de ferro. Até tem plantação de trigo, mas não tanto quanto poderia ter. Mas se eles não fazem máquinas, eles vendem esse material e você percebe que esse dinheiro não está sendo distribuído. Que você tem algumas pessoas vivendo muito bem, então você tem pessoas morando em casas muito bonitas, com roupas muito caras, com hábitos muito caros, sendo servidos por outras pessoas, mas a grande parte das pessoas ela é muito pobre. A grande parte das pessoas é muito pobre. E aí você fala, pera, não, tem tanto espaço para plantar trigo, por que eles não plantam mais? Tem tanta gente para trabalhar, por que vocês não produzem máquinas? Porque tem gente que quer comprar trigo, tem gente que quer comprar máquina. E aí você descobre então que existem dois grupos muito grandes dentro desse país. Dois grupos muito grandes. E esses grupos eles acreditam em coisas diferentes. E você, como você é visitante, você não é de grupo nenhum, você vai escutar a história de cada um deles. E aí entra as histórias de conto de fadas e de conto de Peppa. Bom, vamos lá. O primeiro grupo, você vê que eles falam muito baixo, e que eles não fazem festa, que eles não se reúnem, que eles dão bronca quando alguém faz um barulho muito alto. E aí você pergunta por que eles jamais fazem barulho, por que eles vão, né, por que eles nunca se juntam, nunca fazem festa. E aí eles dizem que na colina tem um castelo e nesse castelo tem um gigante. E esse gigante não pode ser acordado, porque se ele acordar ele vai destruir toda a vila. O país virou uma vila agora. Você fala, oi? Naquele lugar. Mas vocês já viram um gigante? Não. Mas ele tá ali. Se ele acordar, ele vai destruir tudo. Ele vai destruir tudo.
Metade da população não acredita nessa história. Tanto que teve gente da vila que foi até o castelo e não encontrou o gigante, voltou e desceu e falou: vocês estão tudo louco, vamos lá que eu mostro pra vocês que não tem gigante nenhum no castelo. Os que acreditam no gigante, eles olharam pro cara que disse que foi no castelo e falaram: nem fodendo, você quer me ver morto, você quer que eu alimente o gigante, você quer me foder, você é otário, você é louco. Né, que a gente tem as bolhas negando completamente aversas, com aversão àquilo que o outro diz e pensa. Você fala, porra, não é possível. Mas e o outro grupo, né? Porque você tem um outro. Quanto mais perto do castelo as pessoas estão, mais tendenciosas a acreditar no gigante elas estão. Por quê? Porque a gente cai nesse mundo, a gente não entende nada. E o que a gente escuta dos nossos pais, do pai, da mãe, da avó, a gente tende a acreditar. E se a gente não acredita no pai, na mãe, na avó, a gente tende a acreditar no que as pessoas que a gente admira naquele momento, que estão com os canais naquele momento, a gente tende a acreditar no que eles acreditam. Então, quanto mais perto do castelo, mais as pessoas acreditavam no gigante e faziam menos barulho. Mas aí você tinha o pessoal que estava mais perto da fronteira ali. E esse pessoal da fronteira acreditava numa outra coisa. Eles falavam assim: para além daquelas montanhas existe um país de bárbaros e eles vão nos atacar. Eles vão nos atacar. Então a gente precisa construir barricadas, a gente precisa construir torres, a gente precisa fazer. Essas torres elas fazem barulho. E o pessoal que tem medo do gigante fala: vocês são retardados. Por causa de vocês o gigante vai acordar e todo mundo vai morrer. E os caras do outro lado falavam assim: não, por causa da imbecilidade de vocês que acreditam no gigante, os bárbaros eles vão invadir a nossa terra, nós vamos todos ser exterminados, conquistados, os homens serão mortos, as mulheres sequestradas, estupradas, e tudo vai acabar porque vocês acreditam numa bosta de um gigante que está dormindo, que a gente já foi lá e já viu que não tem. E os caras que têm medo do gigante falam assim: a única ameaça que existe nesse mundo está em cima da montanha e além está em cima da colina, naquele castelo, e além das montanhas tem o mar, não tem nada lá, vocês são retardados, vocês são um bando de imbecil, vocês são... Veja bem, e aí vai mais longe, você fala assim: gente, mas espera, e se não tiver nem gigante nem bárbaro? E se tem gigante e se tem bárbaro, por que vocês não plantam mais trigo? E por que vocês não... Né? Tem coisa que não faz tanto barulho e tem coisa que vocês podem investir que vai garantir a segurança da vila. Tem tanta coisa que vocês podem fazer que vocês não fazem porque vocês estão brigando aí entre vocês. E aí você fica curioso para saber por que é que as pessoas brigam tanto. E aí você descobre que tem algumas pessoas, entre aquelas muito ricas que existem ali, existem algumas que são ricas e você não sabe de onde vem o dinheiro delas, porque elas não plantam, não vendem. E aí você descobre que, na verdade, elas recebem dinheiro do país do norte. Por que elas recebem dinheiro do país do norte? Porque se o país do sul ele plantasse tanto trigo quanto o país do norte, o preço do trigo cairia e as pessoas do norte elas seriam mais pobres. E se houvesse tanta extração desse minério, e se esse minério fosse transformado em máquina, e se essas máquinas fossem vendidas, o preço dessas máquinas vendidas pelo país do norte cairia. E o mercado consumidor do país do norte diminuiria. E o preço das poucas coisas que o país do sul vendia, frutas colhidas do pé, porque assim, tinha tanto pomar, tinha tanto que o país ele extraía as coisas e vendia para o país do norte. E vendia barato, né? Porque afinal de contas eles não precisavam de muito. Eles só precisavam se proteger do gigante e dos bárbaros. Então, nesses países existiam youtubers, nesse país do sul, existiam youtubers que recebiam dinheiro do país do norte para continuar mantendo a ideia de que o gigante ele estava prestes a acordar, e outros canais patrocinados por esse mesmo país do norte que estavam ali para dizer que os bárbaros estavam prestes a invadir. Então, as pessoas que estavam vivendo nesse país, elas acordavam todos os dias
com medo do país de repente virar um território fascista onde minorias eram exterminadas. E todos os dias eles acordavam com medo do país virar comunista e de todas as casas e carros serem estatizados. Todos os dias elas acordavam, todos os dias elas acordavam com medo de gigante e bárbaro. E aí elas não conseguiam se desenvolver e, acima de tudo, elas não conseguiam se unir. E ainda existiam outros grupos, outros canais de YouTube nessa vila que ficavam dizendo que os perrengues eram passados. Porque, vamos lá, por que as pessoas passavam perrengue? Porque elas não plantavam trigo e não distribuíam da maneira que devia, porque elas não pegavam esse minério e não transformavam em máquinas da maneira que se devia, porque elas distribuíam mal. Então, resolver o problema do país, Vila de Peppa, era fácil. Mas por que não acontecia? Porque as pessoas estavam divididas, elas não se uniam, elas não questionavam. E quando elas olhavam assim e falavam, não, tem uns caras aqui que são ricos demais, tem uns caras aqui que se acham os donos da mina, tem uns caras aqui que se acham donos de todo o ferro que a gente extrai e exporta, tem uns caras aqui que estão se apropriando de toda a riqueza, e isso aqui é meio zoado. Quando as pessoas elas falavam, vamos nos unir e vamos mudar essa situação, o que imediatamente vinha? Não, cara, nosso inimigo não é esse. Nosso inimigo não é o dono da mina que está pegando tudo. Nosso inimigo é o cara que acredita no bárbaro. O cara que acredita na invasão dos bárbaros. Esse cara está fazendo barulho. Aí você olha pro outro e fala assim, não. O nosso problema é esses caras que acreditam no gigante, porque é graças a esses caras que a gente não está realizando o trabalho e não está evoluindo. E para ajudar para que nunca houvesse um consenso, para que nunca houvesse uma união, porque senão essa união geraria uma Revolução Francesa nesse país. Estudem aí, Revolução Francesa. Engraçado, hoje você quer aprender sobre a Revolução Francesa, você joga no Google e você tem infinito conteúdo de diferentes abordagens. Você tem o professor para escolher para te falar sobre isso. E na minha época, se eu quisesse saber sobre a Revolução Francesa, eu tinha que ir na biblioteca e só tinha 2 ou 3 livros ultrapassados sobre isso. É engraçado. Como se não bastasse, existiam muitos canais que geravam polarização extra. O que é polarização extra? Pessoas que ficavam dizendo que o problema do país, na verdade, eram as mulheres, ou não, na verdade eram os homens, porque a vida estava uma merda, mas a vida era uma merda porque os homens eram misóginos, porque os homens eles eram violentos, porque os homens não sabiam respeitar, porque os homens isso, e outros não, porque a mulher ela é aproveitadora, porque a mulher é uma caça-pensão, porque a mulher é e aí assim existia nesse país uma série de brigas que na verdade não existiam, mas que eram criadas para criar divisões cada vez maiores. E é claro que essas diferenças existiam, mas as diferenças, as injustiças sofridas pelas mulheres, pelos negros, pelos homossexuais, elas nunca eram abordadas de maneira pragmática para solucionar isso. As abordagens, elas nunca eram para acabar com o racismo, nunca eram para acabar com o machismo, nunca eram para acabar com... Era para deixar as pessoas bravas. Porque como que você acaba com problemas de deformação cultural? Você gera conscientização. Mas os canais eles não queriam gerar conscientização, eles queriam gerar ódio. Por quê? Porque as pessoas precisavam estar bravas. Para quê? Para que elas tivessem medo de falar uma com as outras. Para que todas elas estivessem nessa mesma avenida com um medo muito grande de falar sobre política, porque isso poderia gerar uma briga. Então, se você não consegue nem falar sobre o que você pensa do país, como é que você vai conseguir se unir para ver como é que você vai distribuir a riqueza do país e como você vai se organizar para que ele possa competir com o país do norte, para que a vida de todas as pessoas nesse país melhore? E você, como o pequeno príncipe chegando nessa vila de Peppa, você é um só. E no país existem 200 no vilarejo, mas ao mesmo tempo são 200 milhões no país inteiro. Então você não consegue mudar um país todo. Lembra da série Vikings lá, quando o Ragnar ele vai para um país cristão e ele começa a enxergar deuses cristãos, e o Athelstan ele vai pro país nórdico ali, e lá ele começa a enxergar deuses nórdicos?
quando você vai pro país do sul, você fica tanto tempo lá que você começa a enxergar gigantes. E você começa a enxergar bárbaros. Por quê? Porque as pessoas acreditam tanto naquilo que aquilo começa a projetar uma verdade. E você começa a ser seduzido por isso. E se você não acredita em nenhum dos dois, parabéns para você. Você tem uma força de perspectiva muito grande. Você tem um reconhecimento da realidade muito bom. Só que você não será capaz de mudar a perspectiva das pessoas. Você pode gostar muito de alguém, mas você não vai conseguir fazer com que ela deixe de acreditar no gigante, você não vai fazer com que ela deixe de acreditar no bárbaro, e tudo aquilo que molda a vida dela é resultado da crença que ela tem do que é real e do que é perigoso, do que dá medo, do que tá certo. E você não vai conseguir diminuir o ódio que ela tem. Se ela acredita no gigante, você não vai conseguir diminuir o ódio que ela tem do que tem medo de bárbaro. E se ela tem medo de uma invasão bárbara, você não vai conseguir fazer com que ela deixe de ter ódio do cara que não leva o país para frente porque ele acredita num gigante, porque o cara é retardado. Logo, você não vai fazer com que alguém deixe de gostar do Bolsonaro ou do Lula. Você não vai deixar de fazer com que uma pessoa engajada... É claro que existem pessoas neutras nesse país também. Só que essas pessoas neutras, elas são tão poucas que elas não conseguem acabar com esse ódio, com essa polarização e com essa disputa. Justamente por isso. Porque você tentando fazer com que as pessoas acordem dessa insanidade é uma pessoa só que tem que trabalhar para pagar seus boletos. As pessoas que acreditam nisso, elas frequentam canais de pessoas que são pagas para fazer elas continuarem a pensar da maneira que elas pensam. E é muito dinheiro, é muito investimento, e são múltiplos canais. Então, quando você quer acreditar que o Bolsonaro não presta, você encontra dezenas de canais dizendo isso. E quando você quer colocar na cabeça que o Lula não presta, você encontra dezenas, centenas de canais dizendo isso. E são tantos geradores de conteúdo e é tanto dinheiro investido ali que começam a aparecer canais orgânicos. O que é um canal orgânico? É um cara que não recebe do país do norte para falar sobre, mas ele acredita tanto naquilo que ele começa a falar sobre e ele começa a gerar engajamento. Ou vocês acham que não existe bispo honesto no mundo? Vocês acham que não existe um bispo neopentecostal que de fato acreditam em Deus? E ele tem a igreja dele porque ele realmente quer o bem das pessoas, porque ele realmente acredita naquilo. A igreja dele vai ser pequena. Se um dia ficar grande demais, aí ele vai ser contatado por um Macedo, que não sabemos quem é. Assim como muitos canais que começaram organicamente, hoje você já vê claramente que são patrocinados e que estão, enfim, e que estão apoiados e que entrevistam essas figuras políticas. Então você vê um canal que antes era admirado por extremo bom senso, agora caindo para o extremo e fazendo uma entrevista de várias horas com o Lula. É engraçado isso. Mas o ponto que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, gente, existem pessoas que acreditam no gigante e que são maravilhosas, que são boas mães, que são bons pais, que são irmãos amorosos, que são bons cidadãos, que trabalham, que fazem o melhor para a comunidade e querem o melhor para a comunidade. Existem pessoas que acreditam na invasão bárbara que são exatamente a mesma coisa. Tudo que todo mundo quer nesse país é pagar seus boletos e dormir em paz, e dormir tranquilo, e viver a vida de maneira sossegada. Essas pessoas, elas querem amor, harmonia, todas elas buscam o melhor. Se uma está odiando a outra, e se uma está querendo muito que algo seja feito, é porque ela acredita que o país precisa daquilo, que o país precisa de barricadas e de torres, que o país precisa de silêncio. Então, se as pessoas elas querem alguma coisa, é porque é realmente aquilo que elas querem de melhor. E aí, lembre-se do Aslan falando com um soldado no pós-guerra. Falamos muito sobre isso no canal. No mundo de Nárnia, Aslan, o deus do bem, e o outro deus do mal, o corvo lá, quando Aslan vence o corvo, tem um soldadinho lá que era do exército do corvo. E ele está esperando a punição, e ele está esperando a morte. E ele fica lá à mercê do Aslan. E aí o Aslan diz: você foi um bom soldado, você foi um bom homem, você foi um bom pai. Então ele abriu um portal e falou assim: vai aqui para essa terra que eu te dou, e cuide da sua família e prospere. E o cara fala: não, você é louco, eu não lutei por você, eu lutei pelo outro. A minha vida inteira eu persegui os seus seguidores, a minha vida inteira eu cacei as pessoas que te adoravam.
Você não tem que me recompensar, você tem que me punir. Você tá doido? E aí Oslo falou: a vida inteira você defendeu o corvo achando que você estava defendendo bem. E você fez muitas orações, e você fez muitas orações querendo bem. E toda vez que você orou pelo bem, as suas orações me encontraram. Assim como meus seguidores muitas vezes quiseram o mal. E ao desejar o mal, não foi a mim que as suas orações encontraram, foi ao Deus Corvo. Eu dei a minha enfeitada, dei a minha personalizada na história, mas se vocês querem dizer que eu estou errado, vão lá e leiam Os Contos de Nárnia, porque é um livro espetacular, de um escritor espetacular. Parece que é para criança, mas é para adulto aqui. A gente tem... Eu preciso terminar aqui, eu já fui gankado 2 vezes, não sei se vocês perceberam. Meu ponto eu tenho pessoas que eu adoro e que não podem ouvir falar de PT, e tenho pessoas que eu adoro que não podem ouvir falar de Bolsonaro, e elas são passionais, elas acabam sendo injustas, e se você quer sobreviver a essas eleições, saiba que muito dinheiro vai ser investido nela, muito dinheiro vai ser investido no engajamento. Ainda tem, eu acho que uma terceira pessoa para aparecer, mas vai ser tipo nos 45 do segundo tempo, porque essa pessoa não vai aparecer agora, porque senão você dá muito tempo para que a imagem dessa pessoa seja destruída. Mas muito dinheiro vai ser investido no sentido de gerar essa polarização, porque é o medo e é o ódio e é a raiva que dá o engajamento, e é isso que faz as pessoas votarem. E na nossa política não existe o lado certo e o lado errado. Você olha para o centrão, você olha para a elite, você olha para quem patrocina a nossa Câmara. O que a gente tem ali? Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada agro. Você tem um monte de interesses garantidos ali, de pessoas que só estão lá porque elas foram patrocinadas, porque a campanha delas teve muito investimento. Aí você fala: não, cara, os caras não gastaram nada, eu só recebi as coisas do WhatsApp de gente que realmente gosta da pessoa. Meu amigo, tem um monte de gente que gosta de mim, vê se tem grupo no WhatsApp mandando mensagem todo dia dizendo quanto eu sou legal. Não tem, né? Então, assim, muito dinheiro é investido e vai continuar sendo investido, e o problema aqui não é só o presidente, é a Câmara, e o brasileiro ainda tá num processo de entendimento disso, que não interessa qual presidente que ele vai colocar lá, você precisa ter a população com conhecimento do que de fato faz a política, para que ela se engaje na política, para que, independente do presidente, independente dos deputados e dos senadores, a população se una em pautas comuns que serão exigidas dessas pessoas. Mas a gente está muito longe disso. A gente precisava que as pessoas do país de Peppa percebessem que não é bárbaro e não é gigante, é o país do norte, e que você precisa não exterminar de matar, você precisa acabar com a elite desse país, que é financiada pelo país do norte, e que detém praticamente toda a riqueza do país do sul. E a pessoa, ao invés de olhar para cima e falar: não, eu estou sendo roubado, ela olha para o lado e fala assim: não, esses caras são otários. Então isso não vai mudar tão cedo. A gente está num processo, e esse processo vai levar muito tempo. O que você deve fazer nessas eleições? Você deve saber que, independente de quem ganhe, é a mesma elite que vai continuar lá. Porque quem patrocina, o bilionário que patrocina Chico também patrocina Francisco. O bilionário que patrocina um partido também patrocina o outro. E se ganhar alguém que não é patrocinado em um dos dois, vai ser suprimido por um sistema que já está feito para manter esse status quo. Isso não vai mudar. Não é porque você sabe que isso existe que você vai conseguir mudar isso que existe. Então, o que você faz? O melhor que você tem a fazer é não brigar com ninguém. Porque aí você está fazendo com que esse sistema não funcione contra você. E tente contaminar outras pessoas com esse amor. Você vota em fulano? Legal, cara. Você vota em ciclano? Legal, eu também respeito. Olha, tem uma coisa que eu admiro muito em você. Você é muito engajado naquilo que você acredita que é o melhor para o país. E por isso eu te admiro. E só por saber que você quer o bem, você toca o meu coração, porque você é alguém que quer o melhor. Você quer o melhor para sua família, você quer o melhor para seus vizinhos. Na verdade, você quer o melhor até para aquele otário que vota no outro lá. Aquele imbecil. Não, velho. Na verdade, você vota querendo bem até daquele outro cara ali que, no fundo, você pode achar que é imbecil e otário, mas ele quer exatamente a mesma coisa que você.
Então, já que a gente não consegue resolver isso na política, a gente deveria conversar um com o outro e pensar, pô, já que nós todos queremos o melhor para o país, como que a gente consegue fazer isso sem necessariamente contar com o governo? Será que a gente não pode se juntar e fazer um grupo para fazer uns tanques de peixe aí para a gente comer melhor? Para a gente começar a fazer uma cooperativa aí, de plantar umas coisas para a gente se alimentar melhor? Será que a gente não consegue fazer um grupo que trabalhe aí sem a necessidade de um monte de direitos e obrigações, simplesmente porque a gente quer o resultado desse trabalho e a gente quer compartilhar o resultado desse trabalho? Enfim, se uma pessoa ela rompe com você porque você não vota no candidato dela, é porque ela faz isso por desespero, ela faz isso tomada. E você deveria ser, no mínimo, ter como meta, você deveria ter como meta, no mínimo, ser emocionalmente superior a essa pessoa e dizer que você está acima de tudo isso. E que você não vai perder amizades, e que você não vai deixar de conversar com pessoas, e você não vai deixar de enxergar o bem nas pessoas simplesmente porque elas foram tomadas por um discurso polarizante, insano, que não faz o menor sentido. Espero que você junte isso às suas reflexões, às suas crenças, e se inspire para estar vacinado contra o ódio, para estar vacinado contra o caos que está por vir. E lembre-se da história do Final Fantasy. Eu estou chamando a Márcia Civita aqui, porque ela é uma gestora como eu não conheço nenhuma outra no mercado. E a gente fala muito sobre Final Fantasy, daquela alminha azul que transformou todas as outras vermelhas em azul. Você pode ter muito ódio. Nesse ódio, você precisa ser aquele ponto de equilíbrio para que as pessoas olhem para você e falem, cara, eu tô cansado, eu queria que tudo isso acabasse. E você fala, cara, vem conversar aqui, porque dá para você se desconectar disso tudo. E aí você vai salvando pelo menos as pessoas que estão mais próximas a você. Ok? Bom, espero que seja útil. Eu preciso trabalhar, por hora é isso. Um grande abraço.